Paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos estar de pé nesse instante para a leitura da Palavra de Deus. Vamos ler no livro de 2 Timóteo 2,15. A nossa palavra nessa noite é sobre a mensagem da obra. Vamos aqui trabalharmos juntos esses textos, né? Os textos, as referências, os detalhes dessa mensagem. Vamos ler tudo junto aqui, 2 Timóteo 2,15. Onde está projetado? Leamos. Procura. Amém. Até aí vamos orar ao Senhor. Senhor, pelo sangue de Jesus, fala conosco a tua palavra, suplicamos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Bom, irmãos, nosso trabalho sempre tem sido do conselho, na avaliação de fichas de obreiros que são apresentados no presbitério. Um dos pontos principais é a questão da mensagem. Nós vemos que hoje os irmãos podem observar que na ficha de obreiro tem colocado lá se ele já leu a Bíblia. Pode ser que muitos nem tenham lido a Bíblia e colocaram que leu, né? Mas isso, a Bíblia, lê a palavra, não é só questão da letra em si, mas é fundamental ter o conhecimento da própria palavra. Muitos irmãos aqui que já foram, já leram, foram de igrejas antes de vir para a obra, né? Já leram a Bíblia algumas vezes, é muito bom isso. Mas a questão da Bíblia, o apóstolo Paulo fala a Timóteo que para lhe apresentar como obreiro que não tem que vergonhar, que conhece bem a palavra. Nunca foi tão necessário conhecermos a palavra, porque vivemos um momento de muitas contestações. Muitas pessoas, e quando nós estamos falando, já estão duvidando de muitas coisas. Os homens duvidam de tudo hoje em dia. Então, é necessário conhecer, até para você defender o que você está falando, né? Nós vemos aqui, o primeiro tópico que eu queria mencionar, sobre as escolas de interpretação bíblica, já no tempo da patrística, depois dos apóstolos. Teve duas escolas que muitos anos ficaram uma falando sobre a outra, podia passar aí, a escola da Antioquia e a escola de Alexandria. Vamos observar que essas duas escolas de interpretação, exegese da patrística, uma, como já marquei ali, falava da abordagem literal do texto. Procurar descobrir o que o texto estava falando literalmente. Então, a escola de Antioquia, a cidade de Antioquia, eles sempre trabalhavam em cima disso. Tem alguns expoentes dessa escola, aí João Crisóstomo e outro aí, e a escola de Alexandria é a interpretação alegórica que se falava. Sempre descobrindo o que está por trás do texto. Talvez, com Orígenes, com outros ali, talvez tenha alguma aproximação conosco isso aí, né? Alguma aproximação. Vamos dizer que é igual, não vai ter alguma aproximação. Então, essa exegese era feita buscando sempre a literalidade, um literal e outro mais alegoria no texto da interpretação da Bíblia. Agora, nós vamos passar aí, pode passar. Como nós falamos de palavra viva e palavra da vida, né? Palavra da vida, palavra viva, essa tem sido uma das grandes dificuldades dos obreiros. Aliás, até dificuldade de professores explicar essa parte de palavra viva e da vida. Eu queria ver se algum obreiro aqui sabe nos explicar o que nós temos observado nas fichas que preenche. A maioria não sabe explicar isso, não. Fica muito na superficialidade, não consegue explicar a diferença entre uma coisa e outra, o que é a palavra viva realmente e o que é a palavra da vida. Eu gostaria se algum obreiro pudesse se manifestar para explicar para a gente a diferença da palavra da vida e palavra vida, não só no teórico, mas no prático. O que significa isso? Quem podia falar? Pode qualquer um aí, os irmãos podem nos explicar o que significa a palavra viva, da vida e a palavra viva. Eu escrevi algumas coisas ali, dá para entender, mas na prática, o que significa isso?
Você sabe que nós temos professores que têm dificuldade de explicar isso também. Irmão, dão aula disso aí, mas tem dificuldade de explicar. Mas vamos lá. Pode falar. A palavra da vida é aquilo que está registrado, é o histórico. A palavra viva é quando nós estamos vivendo aquilo que foi vivido na palavra. Quando está acontecendo conosco e nós estamos vivendo na prática aquilo que, por exemplo, aconteceu na igreja primitiva. Então, se nós estamos vivendo isso, se está registrado isso que nós estamos vivendo, porque os registros eles nos ensinam como foi vivida a igreja primitiva. Então, se nós estamos vivendo de acordo com aquilo que aconteceu, então nós estamos vivendo a palavra viva, ela está sendo viva em nós. Agora, algum irmão já deu a explicação, tudo certo. Algum irmão podia dar um exemplo prático para entender o que significa realmente a palavra viva da vida? Quem podia falar aí? O irmão lá vai falar lá, vamos lá. Pode falar de que igreja que é, pode falar e explicar para a gente, que fica isso aí. Paz do Senhor, Paz do eu Senhor. sou o Gustavo da Igreja Praia da Costa 1. A palavra da vida é aquela que é levada para as pessoas para gerar vida, gerar salvação. A palavra viva é você viver a palavra, é a palavra te transformar. Certo. Bom, tem algum exemplo prático? Quando eu me converti, por exemplo, eu ouvi de um pastor a palavra da vida, através de um dom. Foi através de um dom que eu me converti. E eu comecei a viver através da palavra de Jesus, através da palavra viva, a viver os ensinamentos de Jesus na minha vida. Certo. Mais alguém queria explicar isso aí? Bom, vamos adiantar, porque o assunto é um pouco longo, não vou poder demorar muito aqui isso aqui, não, porque são... Então, vamos lá. Os irmãos explicaram aí, está tudo certo, mas os irmãos veem que essa questão não é simples de explicar também, é complexa. Mas a palavra viva, os irmãos explicaram aí, mas quando a palavra de Deus... Eu me lembro, eu vou contar minha experiência quando eu vim para a igreja Maranata. Eu me lembro quando eu fui no Manaim, o pastor falou bem assim, os irmãos vão abrir a palavra, que Deus vai falar na palavra. Houve uma revelação que o Senhor vai falar. Eu falei, esse pastor da Maranata é brincalhão, falar que Deus vai falar na palavra. Eu já li a Bíblia 5 vezes, nunca vi isso. As religiões, as igrejas que estão à nossa volta, não entendem isso de jeito nenhum. Às vezes chega um irmão de outra igreja, da nossa igreja, você falar que a palavra é viva, ele não consegue entender. Então, para compreender a palavra viva, o irmão falou bem ali, mas você tem que ter uma experiência com a palavra, Deus falar com você. Você consultou, vai fazer uma viagem, consultou, o Senhor falou sobre a sua consulta, isso é a palavra viva. Você está consultando, Deus está falando. Você vai viajar para o lugar, eu vou consultar o Senhor se eu devo ir ou não, o Senhor te falou. Isso é a palavra viva, quando ela começa a falar contigo. A palavra da vida, como falou aí, história, tudo, a palavra tem vida na própria Bíblia, né? Aliás, qualquer professor que tem cultura, se não conhece a Bíblia, ele não tem cultura nenhuma não. A Bíblia é um livro de cultura também. Palavra da vida. Agora, viva é quando ela fala com você. Fala como? O Espírito Santo te falando, deixa você dirigir. Aí é a palavra viva. Você consultou o Senhor te falou na palavra realmente, aí a palavra é viva. Então, vamos ter que entender muito claramente essa diferença, que a palavra da vida quando é o texto bíblico, é a inspiração. Agora, viva é quando ela está falando com você. Você chegou na igreja, abriu um texto, Deus te falou, você consultou uma coisa, o Senhor te falou, é a palavra viva. Que diz em Hebreus 4:12, a palavra é viva e eficaz, como espada de 2 gumes. Então é a palavra falando. Então, normalmente, as igrejas evangélicas, algumas aí não, né? Mas a maioria não crê que Deus fala na palavra. Ele não crê, não entende a palavra viva. Agora você que entende, está na obra, está entendendo que é a palavra viva. Eu só vim para Maranata porque eu entendi o que era a palavra viva. Eu não via não acreditava nisso de jeito nenhum. Precisou falar comigo, não vou contar a experiência aqui que não dá tempo. Mas, quando o Senhor fala com você
dar um recado para você, para sua família, é a palavra viva. Vamos adiantar aqui agora, vamos lá. Veja só, eu coloquei alguns detalhes aqui, os irmãos vão pregar, tem que ter cuidado. Crítica a outras religiões ou indireta. Então, o irmão vai pregar no púlpito. Eu lembro de um pastor que pregou lá na Serra, na igreja de Barcelona 1, vou falar o nome dele, não que vocês conhecem aqui. Um dia, domingo à noite, ele falou, ó, esses idólatras aí vão tudo para o inferno. Quer dizer, tinha um monte de visitante lá, mas isso não ajuda em nada, uma coisa como essa, né? Isso foi há muitos anos, não foi agora não, viu? Cuidado de deixar o povo de pé muito tempo, né? Tem gente que canta uns 10 louvores e estou cansado, tanto ficar em pé. Mensagens exortativas, isso não é para obreiro, não é para diabo ficar exortando ninguém, isso não leva a nada, né? Palavras torpes, nós temos visto hoje aí, pessoas pregam e trazem um palavrão no meio da mensagem, que é uma coisa totalmente absurda, não só torpe, mas a palavra mais do que isso, né? Paletó e gravata, né? Vamos observar direitinho. Eu me lembro muito bem que o irmão foi pregar uma vez, ele esqueceu de botar a gravata, e o obreiro veio de avisar, o irmão não avisou, ele foi para lá de qualquer jeito, mesmo sem nada, depois se lembrou, no dia estava todo mundo de gravata, mas ele não estava, esqueceu. Também lembrar, passar como vítima, tem gente que quer, eu estou sofrendo, eu sou aqui, não sei o quê, ó. Ler corretamente o texto, ajuda. Eu lembro do irmão que ele foi ler um texto que não existia na Bíblia, ele foi ler, por exemplo, estava lendo um texto, irmãos, vamos ler o texto aqui, de Jacó, número tal, tal. Mas, irmão, ficou todo mundo olhando para ele, não falou nada. Alguém tem que ajudar. Fala, já, esse texto, esse livro de Jacó não tem não, meu irmão, tem outro aí. Então, tem que ajudar, porque às vezes a pessoa na hora está ali, com outra coisa na cabeça, então tem que fazer isso. Passa aqui, vamos adiantar. Texto que requer entendimento. Eu pergunto aos irmãos, o irmão pregou esses dias aí, aliás, tem pregadores trazendo esse texto, um ao outro ajudou. O seu companheiro disse, esforça-te, Isaías 41:6. O que o irmão pregaria nisso aí? O que o irmão pregaria nesse texto? Pode levantar a mão, o que você pregaria nesse texto? Um companheiro, o outro ajudou. E ao seu companheiro disse, esforça-te. O que você pregaria nesse texto? Quem pode levantar a mão e falar aí? O que você pregaria? Pode falar aí, quem vai falar? O que você pregaria aí, meu irmão? Quem vai falar aí? Um companheiro, um ao outro ajudou. Hã? Servo guiando o outro. Servo guiando o outro? Isso. É isso mesmo? Perfeito. Porque quem nos auxilia, quem nos ajuda é o Espírito Santo. Desde o momento que vamos levar a palavra de Deus, a palavra é revelada. E é o Deus Espírito Santo que fala através da nossa boca. O irmão falou certo, mas será que para esse texto não serve? Esse texto aí, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Para que isso aqui? Fazer um ídolo. Então, às vezes o irmão pega um texto, não olha o contexto, não lê o texto todo, vai e prega um texto desse aí, você está falando, um ou outro ajudou para fabricar um ídolo. Então, nós temos que ter muito cuidado no que nós pregamos, porque às vezes você prega um texto, você não lê o texto todo, aí você, é muito bonito. Esse dia teve um pastor que pregou aqui na igreja do Marcelo aqui, ele pregou esse texto do Leviatã aí, terminou a mensagem, ele perguntou para a irmã, sabe quem que é, né? A irmã lá, o que você achou da mensagem? Foi boa? Foi muito boa. Sua mensagem? Para que foi perguntar? Logo a irmã que já conhece muito de Bíblia, né? Você pregou sobre Jesus, o texto fala sobre adversário, certo? Então, olha só, nós temos que ter cuidado, que às vezes, se você não lê o texto todo que você está pregando, às vezes o texto parece até bonito, o irmão fala, tudo posso naquele que me fortalece, posso fazer tudo, que não é assim, né? A interpretação é errada às vezes, aqui, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Que benção, né? Aí o irmão falou, o Senhor meu pastor, nada me faltará, inclusive lutas, não vai faltar nada. O irmão pensa só em bênção, né? Então, aos perigos, pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí o outro vai e prega que você pode ser curado de qualquer enfermidade. Não está falando isso na Bíblia. Então, muitas coisas. Hoje nós temos aí a teologia da prosperidade, a confissão positiva que prega que as pessoas
Se você não tiver saúde, dinheiro, tudo, você não tem fé. Aí pergunto para eles, como é que você orar, Deus tem que responder tudo. Como é que Paulo orou 3 vezes e o Senhor não atendeu a oração dele? Ficou com espinho na carne. Como é que ele viajou, deixou Timóteo enfermo lá, Timóteo ficou... Ele podia ter orado, curado Timóteo, não foi curado. Como é que Moisés orou também, pediu a Deus para entrar na terra prometida, Deus não atendeu a oração dele. Mas a confissão positiva fala que não, se você orar, se não atender, é porque você não tem fé. É uma doutrina dessa última hora que não tem nada a ver com a Bíblia. Então, os cuidados nós temos que ter. Passa aí, vamos lá. A escolha da mensagem, sempre é orientado, preparo. Esse dia até estava pregando com o pastor Gideuti, ele falou, eu falei, pregando o que nós sempre pregamos, irmãos, a obra não olha o preparo intelectual para pregar. Nós estávamos falando sobre filosofia, né? Eu e ele na aula sobre filosofia no Manaim lá. Eu falei, realmente Jesus não escolheu nenhuma pessoa culta para ficar com ele. Podia escolher os fariseus, saduceus, escolheu só aqueles homens, Pedro, Tiago, João. Ninguém escolheria aqueles homens para, podemos dizer, revolucionar o mundo, né? Mas Jesus escolheu pessoas que iriam preparar. A Gideutina falou, mas não é assim, não. Também tem um lado, não queremos também pessoa que não sabe nada, analfabeto também não. A pessoa tem que saber, porque vai ter que ler a Bíblia, né? Então, leitura da Bíblia, oração, conhecimento. Eu até botei algumas referências, porque tem irmão que não sabe nem o que fazer. Irmão, você tem que ter um dicionário em casa. Às vezes, para olhar uma palavra, os melhores que nós temos hoje, esse Wycliffe e o Vime, são os melhores que estão na atualidade aí. Tem esse livro aqui do Flávio José, é um dos melhores que tem para dar explicações. Tem coisas que não está explicada na Bíblia. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você quer saber uma explicação, como que a Bíblia diz em Hebreus, homens que foram cerrados ao meio. Não tem lugar nenhum falando isso na Bíblia. Sabe de quem está falando? Isaías, o profeta Isaías foi cerrado ao meio por Manassés. A história que vai dizer isso na Bíblia não está, mas está falando na Bíblia. Homens que foram cerrados ao meio. Cerrado ao meio foi o profeta Isaías. Então, tem hora que você vai ter que buscar informações na história para poder até entender, né? Então, veja se tem esse livro aqui, Quem é Quem na Bíblia, é um livro bom também. Agora, nós temos mais de 20 livros publicados por irmãos da igreja. Tem aí vários livros aí, né? Pode passar, passa aí. Olha só, existem versículos que não tem na Bíblia. Então, o irmão tem que saber como pregar. O dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não fala, ele fala o amor ao dinheiro. Aí em 1 Timóteo 6,10. O cair é do homem, mas o levantar de Deus. Não tem falando isso na Bíblia, não. Aliás, tem irmão que esse dia um irmão procurou o pastor, ele pregou o seguinte, Jesus caiu com a cruz. Aí a irmã procurou o pastor depois do culto, falou, pastor, o senhor pregou que Jesus caiu com a cruz. Não está na Bíblia não, hein? O pastor falou, está na Bíblia, minha irmã. Está não. Ela falou, a irmã já leu a Bíblia. Essa irmã já leu a Bíblia há quantas vezes? Acho que umas 30 vezes. Então, ela não achou. Pastor, eu nunca vi isso na Bíblia. Já li isso na Bíblia. Não, pastor. Ele caiu. Não, então ele trupicou. Ele trupicou também não tem na Bíblia, não, irmã. A irmã falou com o pastor ficou, não, eu vou procurar e vou te falar mesmo. E já tem 5 anos, até hoje está procurando. Porque não tem na Bíblia isso. Jesus caiu com a cruz, isso é a tradição católica romana. A tradição falou que Jesus caiu com a cruz. Aí o irmão falou, Jesus caiu, eu posso cair também. Não está na Bíblia isso. Então tem coisas que, olha só, passa ali. Coisas que não tem na Bíblia. Alguns versículos não tem. Passa. Deus escreve certo em linhas tortas. Que não tem esse versículo. Os meus caminhos são altos do que os seus caminhos. Né? Isaías. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Também não está na Bíblia esse versículo, irmão. Então, o pouco com Deus é muito. Também não está. Tem um versículo que tem aquele ali. A quem dá generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retém. Então, tem coisas que não, irmão fala, mas não está. Passa aí. Então, olha só. Dando o que se recebe. Também não está na Bíblia isso. Felicidade é dar do que receber. Deus tarda, mas não falha. Também não tem. Vai um monte. Não arrancar uma folha da árvore sem que Deus queira. Eu falo, nem um fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É isso que está na Bíblia. Passa aí. Esforce, eu te ajudarei. Olha só. Jesus é médico dos médicos. Também não tem na Bíblia isso. Embora ele seja, né? Eu venci o mundo. E vós vencereis também. Jesus não falou isso. Jesus falou, eu venci o mundo. A irmã Bota, Jesus falou
Jesus falou, eu venci o mundo e vós vencereis também. Também não tem isso na Bíblia. Então, hoje, nós vivemos uma era do conhecimento. As pessoas, você está pregando, elas estão consultando o celular ali, ver se você falou certo ou não. Então, irmão, nós vivemos um momento que nós temos que ter muito cuidado com o que você traz, a palavra que você traz, né? Passa aí. A mensagem. Você vai trazer uma palavra. Hoje nós temos o culto da noite, sempre aquelas sugestões de mensagem, né? Agora, consulta ao Senhor que você vai trazer a palavra. Pregar usando somente o texto. Esse dia o irmão pregou, ele usou de Gênesis e Apocalipse, tudo quanto é texto, foi citando um por um, não precisa disso. Às vezes é mostrar conhecimento, que não tem necessidade, né? O texto, até tem que fazer umas correções, não deve ser muito longo, que às vezes o irmão lê um texto, ele fica lendo um texto, 5, 10 minutos o texto, e vai ter que pregar, não adianta pregar muito, né? Evitar ler um texto e pregar em outro. Esse dia o irmão leu um texto e pregou em outro lugar, quer dizer, pode também. Evitar textos difíceis de explicar ou polêmicos. Às vezes tem textos, volta lá, tem textos que é melhor, se você não tem conhecimento, é melhor você não pregar nele não. Você pregar, por exemplo, esses textos são difíceis. Texto, Hebreus 6, que fala daqueles que é impossível sejam salvos. Você não conhece, é melhor não pregar. Você pregar o texto que sobre a serpente foi levantada, Jesus é a serpente. Se você não, tem coisas que é melhor você não pregar, se você não vai ver. Às vezes o irmão, ele escreve uma mensagem lá para o presbitério, para o diácono ou o ungido, procura um texto, uma coisa difícil, uma coisa nova, mas se complica toda. É melhor você pregar as revelações que você tem aprendido durante tanto tempo, as mesmas revelações, não precisa mudar nada. Você vai acrescentar alguma coisa nova. Esses dias eu encontrei um rapaz numa livraria, ele falou, eu entrei numa igreja Maranata, mas o pastor pregou um absurdo tão grande, forçou tanto o texto, para botar uma coisa alegórica, forçou tanto sobre Paulo. Então, acho que botou Paulo como bom samaritano, um negócio lá, que eu não quis nem falar com ele que eu era da Maranata não, porque eu falei, aí ficou difícil, o rapaz estava falando mal do pastor que pregou, e pregou errado mesmo, certo? Não pregar a mesma coisa, tem gente que prega a mesma coisa em qualquer texto a mensagem é a mesma. Então, tem que cuidar. Teu irmão na serra lá, um pastor, que ele pregava tão difícil essas palavras que ele falava, o pastor falou comigo, rapaz, ele trouxe uma mensagem lá na serra, lá na igreja lá, é pastor, hein? Mas umas palavras rabuscadas, aquelas palavras difíceis. Aí o irmão falou, ele pregava, o irmão chegava em casa, olhava no dicionário para depois dar aleluia que chegasse em casa, porque não precisa de um negócio desse, é uma palavra tão difícil, para que isso? A irmã chegava em casa e eu vou olhar no dicionário que ele falou, bom, glória a Deus, chegou em casa, só para ir em casa falar. Os cuidados, a voz, né, gritada, todos nós temos essas falhas, né? Gestos, exagerar, aparência, gente que exagera de velocidade, né? Tem gente que, então tudo isso, passa aí. Essas coisas são olhar, a leitura do texto, a saudação do povo, gírias, já falamos aqui, né? Nós não usamos o nome do adversário, certos pecados também é complicado você falar, a prostituta, não sei o que, você falar uns termos que é ruim, está passando na rua, às vezes você falando do negócio, então, às vezes cacuetes, socar, gritar, então tem várias coisas, agredir a igreja. Eu lembro de um pastor que eu fui na igreja dele visitar, me chamou para ir lá uma vez, mas eu nunca vi um pastor falar tão mal da igreja na frente do púlpito, falando essa igreja aqui é muito ruim, falando na igreja, tanto é que ele não ficou na obra, né? Nem pastor é mais, porque o Senhor, a igreja não tem uma igreja ruim. Qualquer igreja, se for pastor, você pode ver que tem só irmãos ali, nossos irmãos só bênção por, não tem igreja ruim. Pior lugar que você for, eu já fui pastor nos lugares mais violentos que tem as regiões, pode imaginar, e os outros lugares melhores também, assim, sem problema nenhum. Às vezes você enfrenta situações, eu me lembro que uma vez eu fui assumir uma igreja, numa região, primeiro dia que assumi, a semana que eu estava lá, um rapaz me procurou, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim aqui. O que houve, meu irmão? Eu acabei de matar uma pessoa ali, ora por mim. Eu tive que orar. Falei, rapaz, como é que você não ora? O sujeito acabou de prontar. Então, às vezes nós ficamos em situações difíceis, mas fazer o quê? Falar, né?
não vamos concordar com uma coisa dessa. Mas ele foi na igreja, pediu oração, fazer o quê? Falei, misericórdia, que situação difícil. Passa aí, Márcio. A revelação, qual o objetivo? Primeira coisa, a quem você quer atingir com a sua mensagem? Onde está a revelação do texto? Nós temos que descobrir onde está a revelação do texto. E o texto tem que estar claro, sem ser repetitivo, né? E ser breve. Você sabe que as melhores mensagens são as mais pequenas. Quanto mais longa a mensagem, parece que é boa, não tem isso não. Então tem coisas que nós temos que compreender. Mensagem vazia. Tem mensagens que realmente não tem, assim, nenhum contexto. A coisa que fica... você vê que a igreja sente que está faltando alguma coisa na mensagem. Mensagem fora do discernimento. Um culto profético mostra uma coisa, o irmão prega outra. Porque às vezes está com a mensagem preparada ali, e não quer saber de culto profético. Então, totalmente fora do que isso está revelando. Então, esse é o problema. A mensagem torcida, 2 ladrões na cruz. O da direita, a igreja fiel, o da esquerda, a igreja infiel. São uns negócios, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Mensagem fora do contexto da obra. Às vezes palavras difíceis, como eu falei aqui. O irmão quer mostrar que ele conhece cultura, história. Então, eu lembro de um irmão que ele foi pregar. Ele viu o pastor Gideoti pregando no Manaim e quis fazer a mesma coisa. Ele chegou e perguntou no culto. No culto não se pergunta. Ele pegou no culto bem assim. Quem tem alguma dúvida pode levantar a mão. Misericórdia, entrou numa dificuldade que o sujeito que era visitante fez uma pergunta para ele que ele não soube. Ele ficava tontinho no público, sabia o que falar. Aí ele vê no Manaim acontecer, acho que pode fazer na igreja isso. Não arrisco não, hein? Não arrisca na guardeira do Manaim não, porque você não sabe quem está na igreja, faz uma pergunta, igual foi feito para isso, ele não podia responder nem sim nem não, ficou todo complicado. Então, a mensagem, nós temos que ter cuidado aqui. Pode passar aqui. Hoje em dia, no conceito geral de mensagem, são esses tipos que existem. Existe a mensagem chamada temática. A temática você usa uma palavra, por exemplo, ali, o Evangelho liberta, o Evangelho transforma, o Evangelho cura, o Evangelho salva. Aí você usa a palavra Evangelho para tudo, né? O tema Evangelho, né? Tem a mensagem textual, que é o que é isso? Você vai usar, por exemplo, Jesus ali, botei o texto, Jesus visitou um pecador. Então a visita que aconteceu, inesperada, eu botei ali, transformou o pecador, a visita houve salvação. Então você vai fazer o que aconteceu nessa visita, é a chamada mensagem textual. Tem a expositiva, que é a mensagem que hoje fala que você lê o texto todo, explica o texto, né? E aplica a prática do texto. Então, é o que muito fala expositivo. Na verdade, a mensagem revelada, você vai ter tudo isso, porque você na mensagem revelada que nós pregamos, você precisa ter primeiro a introdução, que você vai colocar, podemos dizer assim, esse texto, vai explicar o texto aqui, a chamada expositiva, você vai explicar esse texto. Você não pode pegar uma mensagem já ir pregando sem explicar. Às vezes precisa ler 3 capítulos de um livro para poder explicar uma mensagem, porque não está tudo no capítulo. Você vai ler, por exemplo, a mensagem, a vitória de Cícera, a derrota de Cícera lá, né? Eles tinham 900 carros de ferro. A Bíblia não fala como que aconteceu aquilo. Você vai ter que estudar aquilo aí para saber por que os carros, você vai estudar, depois vai ver que houve uma chuva, os carros atolaram, ele foi derrotado assim, mas não explica o texto claramente. Então, você vai ter que estudar para pregar aquilo ali. Então, tem coisas que a mensagem revelada é preciso ter o conhecimento. Não é só ter revelação sem conhecimento, não. Você vê aqui, Então nós temos o contexto histórico que é a situação que é o que é chamado ler e explicar o texto. Depois o profético, que não se aplica. Muitos deles não aplicam, mas nós aplicamos, que é a palavra revelada, que é o grande mistério, é o grande segredo nosso que muitos. Aliás, esse dia tinha um expoente aí desses pregadores que tem aí, tem 2 pregadores aí de uma igreja aí tradicional, que eles se acham o máximo aí na mensagem, né? Mas, fala muita bobagem, né? Mas ele está falando o seguinte, contestando a questão de mensagem alegórica que ele chama, né? Contestando. Aí no final da explicação dele, chegou assim e falou o seguinte, é um absurdo essas mensagens,
alegórica, não sei o que, tudo aí, usa muito alegoria, mas existem algumas coisas que não tem jeito. Jesus falou, eu sou a porta, ele não é a porta. Jesus falou, eu sou a luz, ele não é a luz. Então ele mesmo começou a se complicar no final dele, porque na verdade a própria Bíblia mostra isso, né? Muitas vezes mostrou como a água, tudo ali. Então a própria Bíblia mostra a situação alegórica nas suas explicações. Então esse contexto, que seja de questão de Alexandria, Antioquia, para nós não interessa. O importante é que na sua palavra, porque a revelação, ela alimenta a alma, a letra alimenta a razão, a cultura. Não quer colocar muita cultura, passa aqui. Olha só, um exemplo claro que nós sempre damos é o caso de Gideão, né? Gideão, ele malhou o trigo no lagar, todo mundo malhava na eira, ele malhou no lagar, misturado com vinho ali, tudo ali. Então exatamente a palavra revelada, escondendo Midianita. Midianita não alcança. Esses dias atrás nós tivemos um grupo que foi visitar uma igreja nossa, que eles queriam copiar nossos louvores. O que aconteceu? Naquele dia o Senhor revelou para cantar só louvor de cantar Salomão. Eles saíram mais confusos do que entraram, porque não entenderam nada daquele louvor. Estava cantando aquele louvor de cantares, não entenderam nada. Falou, não dá para copiar essas músicas deles aqui, não entendemos nada dessa música não. Então, é exatamente isso aí. Agora, nós sempre temos que trabalhar, nunca esqueça do histórico, porque senão você pode pregar um texto, trazer às vezes até uma revelação, mas dentro alguém que conhece Bíblia vai falar o seguinte, esse pastor não conhece nada não. Ele está falando ele está pregando um texto que não está falando nada, não tem nada a ver com o que ele está falando. Então o histórico é preciso conhecer. Você conhece o histórico lendo a Bíblia, para você pregar o profético, né? Senão não consegue. Passa aí, pode passar. Então vamos lá, vamos adiantar aqui. Aí nós temos o culto profético, né, que a igreja busca, aí vem ali a ordem, o governo, o louvor, a mensagem, primeiro dia e a reunião do grupo, né? Hoje o grupo, nós temos um grupo nas igrejas que reúne muitas coisas disso aqui, é mais a prática do dia a dia. Tem gente que está todo dia no profeta, tem gente que não vai de jeito nenhum, não adianta. Então o grupo de assistência, ele atua, mas o importante é que as revelações do que deve ser pregado no dia não deve faltar, né? Agora, o pastor, o obreiro, para ele pregar, muitas vezes tem que ter mensagem preparada, porque senão ele não vai conseguir na hora não, hein? Às vezes tem que ter 3, 4 mensagens, se o senhor revelar uma coisa, ele tem um assunto para isso, quer deixar tudo para a última hora ali. Se você não tiver a sua Bíblia com aqueles rascunhos, com as revelações escritas ali, não consegue não, hein? Hoje em dia, não é fácil não, passa aí. Bom, lá, a prática. O paralítico de Cafarnaum, pergunta ao obreiro aí, o irmão aí, nesse texto, o que você pregaria nesse texto aqui, de revelação nesse texto, paralítico de Cafarnaum? Quem podia falar alguma coisa sobre esse texto aí? Vamos lá. Não demorar muito aqui não, chegando ao final, não demorar muito não. O que você pregaria nesse texto, paralítico de Cafarnaum? Quem pode falar, levanta a mão aí. Eu até escrevi algumas coisas ali, ó. Mas você pode aplicar, qual a revelação você aplicaria aí? Quem vai falar aí? Então, um obreiro aí, um diácono aí, corajoso aí, falar alguma revelação nesse texto aí, ó. Quem vai falar? Bota o microfone na boca do primeiro que você achar na frente aí, que vai falar alguma coisa aí, não é possível. Vila Velha, que é o pessoal corajoso, mais que tudo, estão com medo. Aliás, eu nasci em Vila Velha aqui só tem gente corajosa, não tem gente medrosa não. Vou falar aí, ó. Vamos lá. Tem gente que pensa que eu sou baiano, eu sou capixaba, bem de Vila Velha, Canela Verde, mesmo como diz o outro. Mas vamos lá. Ninguém aí? Vou esperar aí, vai demorar a reunião, vou esperando. Sempre lembrando, irmãos, que a Bíblia não tem erros na Bíblia, né? Aqueles teólogos, igual Barthes, os Pastor, que acham erro, né? Vamos lá, diga. O texto, ele fala de corpo. Certo. Que foram levados, conduzidos até Jesus, para o Senhor operar um milagre na vida dele. Certo. Bom, já fez observou um lado desse texto aí. Mais algum irmão fazer um comentário sobre esse texto?
Vamos lá. É importante, vai pegar o microfone aqui. É importante lembrar, irmão, que a revelação não tem limite. A razão tem, mas a revelação não tem limite, não. Vamos lá. A dificuldade que havia em levar o paralítico diante de Jesus foi mostrada que foi através da fé daqueles 4 que desceram o paralítico diante de Jesus para que houvesse o milagre. Certo. Levar o paralítico até Jesus, né? Exatamente. Certo. Bom, mais alguma observação? Alguém mais um comentário sobre esse texto? É importante isso aí. Os irmãos, quando os irmãos falam, estão aprendendo junto aqui, né? Aqui não tem ninguém para ensinar, estão aprendendo juntos. Alguma coisa mais aí que o irmão lembra? Pastor, só um detalhe, trazido por 4, né? Certo. A gente pode lembrar, trazido pelos 4 evangelhos. Ensinamento do Senhor Jesus, a gente poder trazer a palavra. Tem alguns que aplicam isso aí também. Vamos lá, mais algum detalhe? Vamos passar para a segunda mensagem aqui, vamos lá. Zaqueu, desce depressa, hoje convém pousar na sua casa. Isso aqui é o texto também. O que irmão aplicaria de Zaqueu aí? Isso aqui nós estamos exercitando aqui. Vamos exercitar. Quando o irmão fala, nós estamos aprendendo junto, exercitando. Vamos lá. Vamos lá, quem vai falar aí agora? Pastor, Zaqueu subiu na árvore para sair da multidão, porque ele não conseguia acessar Jesus. Às vezes nós temos que sair da multidão. A multidão pode falar dos falsos profetas, daquilo que traz engano, mas nós temos que nos afastar para buscar a revelação de Jesus, para enxergar a Jesus. Mas Jesus nos enxerga. Certo. Tanto que ele falou para Zaqueu, desce depressa, que me convém pousar em sua casa. Isso. Mais algum detalhe aí? Algum outro irmão? Pastor, eu pregaria a respeito de quando Jesus fala assim, desce depressa. Hoje há pressa em o Senhor salvar o homem. Não há mais tempo. Certo. Lembrando sempre que a revelação é aquilo que não está escrito no texto, está oculto na palavra, é a revelação. Mas essa parte expressa no texto também é bom também, que é a parte textual que nós chamamos, né? A mensagem textual, mas a textual nossa, na verdade, na obra, nós pregamos, eles falam da mensagem textual, né? Fala aqui essa mensagem com o tópico e a expositiva. Na verdade, aplicamos as 3 na revelação, e além disso, tem uma revelação que não tem, né? Então, fica só na textual, na expositiva, ou na tópicos ali. Bom, mais algum detalhe sobre Zaqueu? Pastor, vamos lá. Zaqueu, ele subiu na figueira porque ele queria ver Jesus. O intuito dele não era que Jesus entrasse na casa dele, mas para surpresa dele, Jesus já conhecia ele, né? E Jesus, quando passa e para diante dele, chama ele pelo nome, diz: Zaqueu, desce depressa, porque eu quero entrar na sua casa. Jesus, ele não quer que o homem simplesmente vá e veja ele, quer que ele tenha uma experiência com ele, entrar no seu coração e transformar a vida de Zaqueu, como o próprio Senhor fez na casa dele. Amém, isso mesmo. Vamos lá. O microfone que vamos falar ali irmão deu uma observação ali sobre a atitude, né? Atitude de Zaqueu, né? Isso. Pastor. Sim, Jesus viu Zaqueu, mas por que Jesus viu Zaqueu? Porque ele deu o passo, Zaqueu deu o passo, Zaqueu teve a atitude. Então, o que difere é a nossa atitude, porque Deus está olhando o nosso coração. Só que se nós não tivermos atitude, não alcançamos a Cristo. Vamos lá, pastor, diga. Interessante aí também desse texto,
que a gente pode pregar sobre o arrependimento de Zaqueu. Zaqueu ali naquele momento, ele falou: Senhor, se eu fiz algo que não agradou, restitui. Quadruplicado. Né? Aí o bolso converteu primeiro, aí foi difícil converter o bolso. Aí vamos lá, é isso mesmo. Bom, mais algum detalhe, Zaqueu? Alguém queria falar mais? Eu. Diga aí. Zaqueu, o descer depressa de Zaqueu, fala nessa última hora que Jesus ensina o homem como o homem nessa última hora deve olhar para ele. Zaqueu, ele sobe na figueira, e a Bíblia fala que a figueira é brava. É o tipo de condição que Zaqueu vivia. Era um homem que não tinha nada para oferecer para o outro, era um homem que estava seco, ele tinha seus espinhos, as suas lutas interiores, e ele sobe. Mas interessante que na altura ele não consegue ver Jesus, mas Jesus, caminhando, olhando para cima, descobre Zaqueu e fala: Zaqueu, desce depressa. É necessário que o homem desça da sua razão, do seu entendimento, daquilo que ele acha que é seu, para conhecer Jesus. Certa vez o salmista vai falar que elevo meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, no meio da luta, no meio da aflição, nós temos que nos diminuir. Até o João Batista fala, né? Diminuo eu e cresça ele. Amém. É sempre bom lembrar também o seguinte, irmãos, que Zaqueu, ele desceu de uma figueira brava. Às vezes o irmão quer explicar uma figueira brava sem saber direito. Então, se você não sabe, melhor nem falar. Ah, figueira brava não dá frutos, o que dá frutos. Então tem coisas que é melhor. Você falou figueira brava, está tudo certo, não explicou mais nada, ficou nisso aí, porque se for no detalhe. Esses dias o irmão estava pregando sobre Bartimeu, filho de Timeu, que era um general do exército de Israel. Eu perguntei: onde você achou isso? Não, eu vi na internet. É que era tudo mentira o negócio. Quer dizer, tem que ter cuidado com isso, né? Então, é igual o pastor que prega. Paulo significa pequeno e Saulo significa grande. Onde que ele achou isso? São dois nomes que têm o mesmo significado, certo? Então nós temos que ter às vezes o pastor Paulo, ele foi transformado agora, Saulo transformado em Paulo, porque agora ele é outra pessoa. Nada disso. É um nome grego e hebraico, certo? Então, são os perigos dessa hora, porque, irmão, isso aqui não é questão de mostrar conhecimento, é porque nós estamos vivendo uma era do conhecimento. As pessoas estão ali, ó. Hoje em dia as pessoas não têm conhecimento, não, têm informação. Que antigamente a pessoa lia livros, hoje não lê, não. Ele pega ali na internet na hora, nada disso, está falando bobagem aqui. Esse que é o problema. Então, existe coisa que a gente não sabe, é melhor a gente ocultar, não falar aquilo que você vai falar, vai errar. Então tem coisas que é perigoso você falar, explicar uma coisa que às vezes não estão sabendo. Então, tem que ter um certo cuidado, né? Vamos lá, concluindo aqui, Zaqueu, para ir para... Estamos chegando no final, encerrando, já na hora de encerrar já. O grande amor de Jesus na vida de Zaqueu. Zaqueu era um publicano e as pessoas olhavam para ele diferente. Mas Jesus não faz acepção de pessoas, né? Era o momento de Zaqueu ali. Jesus vai ao encontro de Zaqueu para que Zaqueu recebesse ali a salvação. Amém. Vamos chegando no final aqui. Temos aí, passa aí rapidamente, Natanael ainda, outro, com uma observação. Um irmão pode falar sobre Natanael rapidamente aí. Natanael, o que você teria a falar sobre ele? Jesus falou: vite debaixo da figueira. Porque viste, cresce, coisa maior que essa verá, né? Então, ele criou por causa de uma pequena coisa que Jesus falou, né? E ali o Senhor... Aqui, tem gente que não precisa de muita coisa para aceitar Jesus, mas tem outros que exigem muito, né? Mas vamos lá, alguma coisa, algum detalhe aí que eu não queria lembrar? Bartimeu, Natanael, aliás. Ninguém? Então vamos passar, passa outro aí. Nicodemos, agora Nicodemos, Jairo, são os últimos para encerrar aqui agora. Alguém vai falar sobre Nicodemo ou Jairo, alguma palavra aí? É sempre bom o obreiro aí falar, que além de ver, os pastores estão observando que você tem revelação, você está falando aí, e mostra que você conhece também, é bom, né? Nicodemos ou Jairo, quem vai falar aí?
de Nicodemos com o Senhor Jesus, houve uma transformação no nosso encontro. Jesus, ao passar pela nossa vida, muda a nossa vida. Amém. Mais alguma coisa? Bom, então vamos, já deu a hora, então vamos encerrar aqui. Vou chamar os pastores aqui para a gente orar, encerrando aqui, né? Podíamos prorrogar muito mais, mas acho que está bom, os irmãos já participaram de alguma forma, foi muito bom. Pastores aqui podiam vir aqui para orar, para encerrar aqui, cantar um louvor.